exatamente 12 dias desde o último vídeo que eu publiquei aqui do desafio. Basicamente eu enfrentei aí uma manutenção elétrica aqui de casa que acabou impactando muito e muito assim, e uma simples coisa que era fazer uma manutenção elétrica, ela acabou virando um pequeno monstro assim, que eu tive que trocar toda a fiação que vem desde a parte do térreo do prédio até em casa. A energia aqui de casa ela começou a cair e o disjuntor lá do térreo do prédio, ele tava caindo e não tava caindo do meu apartamento. Junto com isso também começou a vir um cheiro de queimado aqui, tipo fio queimado aqui dentro de casa. Eu tentei ligar lá embaixo e caiu novamente. O tempo que caía, ele começou a reduzir. Com isso, o que eu já imaginava quando eu me mudei para esse apartamento, ele acabou se tornando realidade. Que eu ia ter que trocar toda a fiação que tinha por ser um apartamento antigo e a fiação é antiga e não teve uma manutenção adequada dos antigos moradores, né? Acabei pedindo para um profissional analisar e ele suspeitava que podia ser o disjuntor lá do térreo. Eu troquei, não era. Ele suspeitava também que podia ser o disjuntor aqui da caixa do apartamento, também não era. Depois ele suspeitou que podia ser de fato a fiação que ia desde o meu apartamento até o térreo do prédio. E aí que começou a pequena batalha, porque até então trocar alguns disjuntores foi um custo baixo, assim, menos de R$200 eu consegui comprar, trocar, enfim, pela quantidade, pelo tamanho que tinha, é relativamente barato. Agora, quando a gente fala de fiação, a gente tá falando de pagar pelo metro do fio vezes 3, porque tem 3 fios que vai. Então, ainda eu moro aqui no segundo andar, mas querendo ou não, imagina, você tem o custo da fiação, supondo que seja R$15, você faz vezes 3, então metro é R$45. Aí do segundo andar até aqui, imagina, você faz vezes 30, vezes 40, vezes 50, e aí vai se tornando um monstro que se torna uma pequena facada de R$2.000, R$3.000, aí vai elevando. O grande desafio foi, eu tinha uma questão, tinha um problema, tentei resolver de formas isoladas, trocando o disjuntor para ver se mantia e eu conseguia fazer de uma forma mais planejada depois, não deu certo. E isso tudo ocorrendo entre eu fazia um dia, testava, não dava certo, ia para outro dia, testava, não dava certo, ia para outro dia. Então isso foi comendo esses dias, e eu tenho criança em casa, tem coisas na geladeira, tendo que trabalhar, isso acabou impactando muito essa rotina, né? Acabei indo para um lado de trocar toda a fiação e é onde eu tive os meus dos maiores desafios assim, desde que eu comprei o apartamento até agora, que foi até a porta de casa tem uma caixa e eu consegui passar a fiação. Deu algum certo problema, mas funcionou muito bem. Em questões de horas, umas 4 horas, a fiação ela já estava desde o térreo do prédio, do disjuntor do relógio, até a porta da minha casa, já estava funcionando ok. O maior desafio foi da porta da minha casa até a caixa de energia. Por quê? A tubulação que foi usada aqui no prédio, ela foi uma tubulação de ferro, e imagina uma tubulação de ferro ao longo de 40 anos, que estava totalmente encharcada de óleo junto com remendos que foram sendo descobertos. Isso veio de fábrica. Então, um dos primeiros pontos que eu já trago aqui de insight é a gente tem que se preparar para um cenário pessimista. Eu falo muito de plano de ação, de planejamento, e isso não serve apenas para uma demanda do trabalho, mas serve também para questões que você tem ao longo da sua vida, da sua rotina, questões pessoais. Esse ponto específico de trocar fiação, o meu lado pessimista, ele já estava indo para um lado que ia demorar em torno de 1 a 2 semanas para ser resolvido e que ia custar em torno de R$4.000, porque quando eu fazia cotações assim para trocar fiação e todo esse cenário, esse era o cenário mais pessimista possível. Então, quando começou a ocorrer esses problemas, ele já era incluso no meu cenário pessimista, que era, putz, qual que é o pior cenário possível? O pior cenário é a tubulação, você não conseguir passar fio, você ter que trocar toda a fiação, você ter que quebrar a parede, todas essas questões. Enfim, tive que quebrar, tanto fora do apartamento quanto dentro do apartamento, descobri que tinha remendos na fiação, descobri que tinha água infiltrada na tubulação, descobri que os fios, pelo fato de ser antigo, pelo fato de estar dentro da água e pelo fato também de ter remendo, eles estavam totalmente destroçados, para não falar mais que isso. Eles eram um dos pontos que estavam correndo, além de ser um fio que era muito mais fino
contínuo do que o adequado para agora. Então imagina, 40 anos atrás você tinha um fio que era necessário para aparelhos que tinham naquela época, que não era um chuveiro forte, que não era uma máquina de lavar forte, que não era air fry, que não era uma série de outras questões. Então funcionava muito bem para aquela época, mas não funciona para agora. A gente ficou cerca de 3 dias tentando resolver dessa forma, quebrando, tentando passar o fio, não deu certo e a gente acabou indo por um outro plano. Ao invés de usar a tubulação que ele passa por baixo do apartamento e que tava com infiltração de água, que não tava fazendo curva, que não tava passando, mesmo com passa-fio, tava entupida, fazendo curvas, amassada e tudo mais, não tava dando certo, a gente resolveu vir por fora, pela lateral da porta, subir, passar pelo teto, que é um teto de gesso, sair na cozinha e cair na caixa. Esse plano, ele durou cerca de um dia para ser feito. Não um dia 100%, mas começou na parte da manhã e terminou ali no início da tarde. Esse plano, ele ainda não foi 100% finalizado, depois eu vou mostrar por conta de ter que quebrar a parte de fora ainda, que eu acabei adiando e deixando para depois. Então eu fiz ali o mínimo viável e no final das contas eu consegui resolver, deu certo, a gente conseguiu finalizar. O que eu trago aqui de insight sobre essa questão? O primeiro ponto é que a gente tem que considerar dentro do nosso planejamento um cenário de manutenção e um cenário que pode ocorrer questões, problemas que a gente não tem como controlar. Nesse caso, um apartamento antigo, quando eu olho para mim, para o meu lado profissional, ele se encaixa muito com um site que foi feito por outra pessoa, outra empresa, e ele foi feito há 2, 3, 4, 5 anos. Ele vai ter formas que são diferentes daquela época, ele vai ter possíveis gambiarras que eram funcionais naquela época, e ele vai ter problemas pelo fato de ter passado tempo, que é natural. Isso tem que estar previsto dentro do nosso planejamento também, isso tem que estar previsto dentro do nosso plano de ação para resolver essa questão também. Um outro ponto também que eu tenho que elogiar foi o profissional ali que eu contratei para fazer a parte da elétrica, que ele foi impecável na questão de resolução de problema. Independente ali do problema que deu, ele conseguiu se adaptar, conseguiu trazer as melhores soluções e ele fugiu muito da gama do lado profissional dele, que é eletricista, e acabou quebrando parede, acabou analisando outras coisas visando resolver o meu problema. Meu problema era a falta de energia e eu tenho que estabilizar essa questão de energia. Outro ponto que eu gostaria de trazer também é sobre a comunicação e a forma como a gente planeja as coisas e vende as nossas ideias. Quando a gente se deparou por esse problema, que era da tubulação entupida, de ter que trocar o cabo não estava saindo, tinha que passar novos cabos, relacionado à parte mais voltada para dentro do meu apartamento, nesse momento o profissional ele tinha duas opções. A primeira era passar a fiação por cima do teto e a outra opção era tentar quebrar os dois lados, ver se tinha de fato um problema e tentar resolver ali. A opção que esse profissional ele gostaria de seguir era de passar por cima do teto, que era mais seguro. Só que a forma como de fato ele vendeu essa ideia, para mim, naquele momento, ela não foi tão atrativa, porque eu teria que quebrar a lateral aqui da frente do meu apartamento, teria que ter a análise e a solicitação para o condomínio para que eles pudessem aprovar, teria que passar por cima do teto a fiação, teria que sair de um padrão que tinha antes. Eu olhei por esse lado, só que depois de tentar quebrar e ver que deu errado, eu vi que esse caminho ele seria muito mais viável, não só porque o outro deu errado, mas por questão de a tubulação ela tava com água, por questão de você consegue ter uma manutenção mais clara, porque a fiação, a tubulação vai ser novo, você consegue ter um acesso mais claro, ela era mais atrativa para outros pontos. E aí quando eu analiso dessa forma, eu vejo que muitas vezes como a gente vende a nossa ideia, ela pode até fazer muito sentido, mas a gente acaba não tendo uma comunicação tão boa e clara. Se ele tivesse trazido comparativos para mim sobre tempo, sobre manutenção, sobre possíveis melhorias, sobre diferenças de custo, provavelmente eu teria ido por esse lado desde o início, a gente teria economizado ali cerca de uns 3 dias de trabalho tranquilamente. Isso ficaria muito melhor para ele, para o profissional, e para mim também por questões de custo, de trabalho, sendo que também eu acabei auxiliando ali, ele fazendo um papel ali de auxílio, de ajudante em todo esse processo também. E junto com isso também, eu acabei conseguindo instalar o rack aqui de casa, que quando eu comprei ele, tinha a opção de instalação, que custava R$500. Eu acabei não indo para esse lado de ter a instalação, porque eu falei, não, eu consigo instalar. Só que a parede aqui era muito dura e esse profissional eletricista, ele tinha a furadeira que era necessária, eu consegui instalar, então ele acabou virando aqui o meu cenário de fundo para ficar um pouquinho mais bonito, e porque deu um puta trabalho fazer isso. E agora o meu desafio é voltar de fato para focar na questão
questão profissional, para o desafio, para a questão física, tendo resolvido esses 2 possíveis problemas, que era tanto trocar a fiação, que não tinha como não resolver isso agora, também resolver a questão aqui de colocar o rack na parede aqui, resolver a questão do apartamento. Agora o apartamento ele ficou um pouco mais leve, um pouco mais bonito também. E agora meu desafio vai ser na questão profissional. Eu tenho ali meu planejamento de como que vai ser, e um dos maiores desafios vai ser como que eu vou monetizar esse novo processo que eu tô construindo de uma forma que seja viável e sustentável para mim. Eu tenho alguns planos relacionados a essa parte, agora é colocar em prática de fato. Então é isso, agradeço, acho que esse vídeo ficou muito longo por conta do repórter, por conta do que aconteceu. Agradeço, valeu, até mais.